alegria do voluntariado. Mateus 16, 24 a 27. Então será um estudo, não será como hoje de manhã, uma exposição de um versículo. Como disse a Sara, né? Não pode tirar tanta coisa do versículo. E hoje eu lerei vários textos. Então o primeiro será este. Algum irmão pode ler em voz alta do 24 ao 27, por favor? Mateus. É Mateus 16, 24 a 27. Eu posso. Ok. Até 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Obrigado, irmão Silmar. Então Jesus ele diz assim: ó, quem deseja me seguir vai precisar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me acompanhar. Infelizmente, hoje o que nós temos, e isso chega muito a mim, pessoas perguntando por que a igreja de vocês não tem tanta emoção. Nós temos emoção, mas dentro, a nossa emoção está debaixo da fé. Porque a gente precisa negar nós mesmos. Então, muitas pessoas estão procurando uma igreja não para servir, não para ser um voluntário, mas porque eles querem suprir suas emoções. E o texto está bem claro: se alguém deseja me seguir, tem que se negar. Eu preciso me negar o que eu quero. E ele fala, como eu disse, não vou expor o texto, como hoje pela manhã, mas ele diz: o que lucro uma pessoa tem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Nada, não pode nada, é só o sangue de Cristo mesmo. E muitos que hoje estão dentro de igrejas, adorando a Deus, perceberão que perderão a sua alma, perceberão que não eram salvos. Mas, irmãos, o versículo 27 diz o seguinte: o Filho do Homem virá na sua glória, ou seja, Jesus virá na sua glória, em toda a sua glória, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Obras não salvam, né? Essa semana eu ouvi de alguém que disse: minha parente disse que estava lá limpando a igreja e ela montou um tijolinho no céu. Lê do engano, né? Esse tijolinho, por obras, ele não é montado no céu, ele é montado no lago de fogo, porque obras não salvam. Mas obras são importantes. Depois de salvo, Deus aceita minhas obras. Depois de salvo, Deus quer as minhas obras. E Jesus, quando voltar, recompensará as nossas obras. Que obras? As nossas obras voluntárias. A alegria do voluntariado. Ser voluntário é uma das coisas mais difíceis de decidir fazer por causa do nosso egoísmo inerente desde o nosso nascimento. Mas o remédio mais eficaz contra o egoísmo é o voluntariado. Então Cristo ele começou o seu ministério chamando homens para serem voluntários em sua obra. Ele não chamou pedras, não chamou animais, chamou homens.
Ele não contratou uma agência de emprego, oferecendo bons salários e bons benefícios nesse mundo. Cristo convocou trabalhadores voluntários para impulsionar o seu negócio nesse mundo. Tá, seu negócio entre aspas, tá? Não me interpretem mal. Mas Cristo prometeu recompensas presentes e futuras. Cristo prometeu aos voluntários em seu negócio que nunca padeceriam necessidades. Cristo também prometeu alegria indescritível, cura para a alma em servir e vida abundante com satisfação em ajudar os outros. Cristo tem prometido tudo isso. E pessoas que têm tido uma vida no voluntariado, na obra de Deus, na igreja local, elas têm experimentado essas coisas. Um professor do Novo Testamento sempre ensinava aos seus alunos sobre a satisfação e a alegria do voluntariado em servir aos outros. Mas os alunos, eles não davam muita atenção para aquilo. As suas palavras não tocavam muito o coração deles. Então, esse professor, em uma das aulas, fez o seguinte desafio. Ele desafiou seus alunos, mais ou menos uns 30, a entrar no jogo de Jesus, a provar as palavras de Jesus. E ele disse o seguinte, vou ler aqui as palavras dele, foram escritas num livro: seja aquele que abre a porta para os outros, escolha o banco de trás do carro para que seu amigo possa sentar-se na frente, leve o lixo para fora, mesmo que esse normalmente não seja seu trabalho, seja voluntário para empilhar as cadeiras após a reunião, segure no braço da mulher idosa que tenta descer a escadaria da loja de departamentos, abra os olhos, tenha à mão a sua toalha de servo, monitore a condição de seu coração, semana após semana. Depois faça essa pergunta para si mesmo: estou ganhando ou perdendo? Mas se você quiser, o professor continuou, tente fazer as coisas de outra forma. Toda chance que você tiver, coloque-se no centro. Seja exigente, peça ao mundo que gira ao seu redor. Vá empurrando até chegar à frente da fila. Desapareça quando for a hora de limpar a sujeira, de fazer as tarefas degradantes. Curve-se todas as manhãs diante de um espelho, de corpo inteiro. Então dê um passo para trás e faça uma honesta avaliação. Você está se aproximando mais de Deus e de pessoas, ou está se isolando mais delas? Sua vida está mais cheia ou mais vazia? Você se sente mais realizado ou mais frustrado? Interessante o desafio que aquele professor lá, ele tinha 30 alunos e ele, sempre falando para eles a alegria do voluntariado e tudo, e os alunos nem dando bola. Daí ele fez um desafio. Foi esse desafio aqui. Bill Hybels, ele era um daqueles alunos naquela época. Alguém já ouviu falar de Bill Hybels? Ok. Ele escreveu alguns livros nessa área aqui, tá? Infelizmente ele tropeçou e não está mais ministrando, mas ele era um dos alunos daquela sala. E ele escreveu o seguinte: aqueles de nós que estavam no centro desse pequeno ministério de jovens chamado Sun City decidiram aceitar o desafio do professor. E eles seguiram o primeiro desafio, o de ser voluntário. E ao final de 6 meses, passamos de alguns alunos para centenas. O mais importante é que o nosso coração em relação a Deus e as pessoas aumentou consideravelmente. 3 anos depois, o Sun chegaram a contar com 1000 alunos, apoiando-se simplesmente no serviço fiel a Deus e no humilde serviço de uns para com os outros. O pequeno grupo de líderes e o núcleo daquele ministério de jovens, que mais tarde constituiu o núcleo de nossa igreja, não tinham diplomas de um seminário, não tinham experiência em implantação de igrejas, não tinham dinheiro, não tinham recursos,
e não tinham maturidade. Contudo, tínhamos um audacioso professor que nos desafiava a aceitar o paradoxo fundamental da vida cristã, que seguir a Jesus no sentido de uma radical serventia é o caminho seguro para a abundância de vida. Alguém uma vez chegou para... Bill Hybels era esse estilo playboy assim, antes de conhecer a Cristo. Ele conheceu a Cristo e depois de terminar os seus estudos, então ele iniciou uma igreja. Essa igreja não tinha muitos recursos, mas ele trabalhou muito nessa área com as pessoas que tinha com ele do voluntariado. Hoje essa igreja, que ele não pastoreia mais, por problemas que ele teve lá, é uma daquelas chamadas mega igrejas. Nos Estados Unidos, já ouviu falar, né? É uma mega igreja, mas saiu do nada. Porque ele no início do ministério, com o coração assim, todo para o ministério, ele trabalhou muito com a questão do voluntariado. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha seminário, ninguém tinha muita instrução, mas todos tinham um coração desejoso de ver as coisas funcionando. Steve Jobim disse o seguinte: nós amamos, servimos e cuidamos dos outros porque esta é a conduta normal de pessoas que são cheias do Espírito de Deus. Afinal, somos cristãos. Nós fizemos isso porque nós somos cristãos. É o que Steve Jobim está dizendo. Nós somos voluntários na obra de Deus porque nós somos filhos de Deus. E mais adiante, uma pessoa chegou para Bill Hybels e disse para ele, perguntou assim: você não fica constrangido de desafiar a sua igreja a serem voluntários, porque a maioria tem a semana lotada, cheia, eles têm afazeres, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter tempo para a família. E depois eu vou explicar, vou falar qual foi a resposta de Bill Hybels. Antes vamos para outro texto, Atos 20, 32 e 35, A35, desculpa, e outra pessoa pode ler, por favor, Atos 20, de 32 a 35, daí pode ler em voz alta, por favor. Atos 20, 32 a 35. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça tem poder para vos vivificar e dar herança entre todos os que são santificados. E ninguém cobice prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Até 35. Tenho-vos mostrado em que tudo trabalhamos assim, mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Muito bem, todos nós entendemos que o voluntariado é algo que eu faço sem esperar que eu vou receber algo, né? Mesmo assim, no texto anterior, nós vimos que Jesus vai nos recompensar. E ainda Ele irá nos recompensar nessa vida. E esse texto aqui, eu fiz questão de ler todo, mas no final Paulo diz assim, eu quero lembrar... Bom, ele diz ali o 35, por exemplo, né? O 34, Não, vamos lá, desde o 33. Nem cobicei prata, nem ouro, nem roupas. 34. Vocês mesmos são testemunhas de que essas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as dos meus companheiros. 35. Por meio de todas as minhas realizações, eu tenho vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os que são necessitados. Lembrando das palavras do próprio Senhor, do Jesus, ele diz o seguinte: é muito mais feliz ou bem-aventurado, são palavras intercambiáveis, dar do que receber. Jesus está dizendo, olha, aquele que dá, aquele que doa, aquele que é voluntário, ele terá uma alegria muito maior do que
aquele que só quer receber. Não, nós precisamos receber, é claro, para sobreviver, né? Mas o que Jesus está combatendo aqui é sermos mesquinhos, sermos desconfiados da sua palavra, né? Então, servir, ser voluntário, dar sem interesses pessoais, trará satisfação e alegria. O próprio Jesus ensinou isso, né? E é um consenso em que todo ser humano, quase todo ser humano, deseja se entregar para uma causa digna. Principalmente os jovens, que estão lá nas faculdades e tudo. E é esse dos ganchos que alguns grupos, algumas filosofias que existem no mundo, tentam pegar os jovens, porque os jovens tentam pegar as pessoas, mas muitos jovens, porque os jovens eles estão naquela fase que eu quero transformar o mundo, eu quero fazer algo de útil, eu quero deixar a minha marca. Não é assim, Mateus? Você está rindo, estou olhando aqui. É assim, né? Eu era assim. Você não é tão diferente do que eu, né? Não é assim, não, quando eu era jovem, a gente, né, quer desbravar o mundo, né? Desbravar as florestas de Minas Gerais, né? E assim, eu quero fazer algo importante. Então, os jovens estudam e vão nas feiras, né? E aparece seguido nas revistas, brasileira, vai para tal lugar, lá, né? Representar o Brasil em tal projeto. Legal, o jovem é assim. Todo ser humano é assim, mas o jovem é muito mais. Ele está naquela fase disso mesmo, nesse nível. E então há um consenso geral de que todos querem fazer algo para ajudar, né? Eu quero ajudar lá o necessitado, quero resolver um problema lá, a pobreza na África e assim por diante. Mas também há um consenso que temos medo de fazer isso porque diariamente somos bombardeados por mensagens de uma cultura que serve a si mesma e nos deixam confusos. É uma cultura ao nosso redor que diz assim: seja a si mesmo, realize seus desejos, sacie sua fome. Eu não estou dizendo fome de comida aqui, mas a minha fome de realizar os meus próprios desejos, né? Busque o prazer, tudo tem a ver com você. O mundo ensina isso e nós somos bombardeados. E diante dessas mensagens é muito fácil entender o nosso medo de pensar que investir tempo e energia para servir a Deus e aos outros desvalorizará a minha vida. Perguntamos a nós mesmos muitas vezes: a vida realmente será mais gratificante ou só mais exaustiva se eu aceitar o desafio do voluntariado? O doutor Bilezikin dizia o seguinte em suas aulas do Novo Testamento, aquele mesmo professor que eu citei antes: a satisfação própria jamais levará à plenitude de vida que você está procurando. Ela o levará ao vazio e à autodestruição, e ao longo do caminho você destruirá outras pessoas. Agora veja Marcos 10, 28 a 30. Eu vou ler esse texto, você pode abrir para lá. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Então, Jesus aqui, Pedro, do jeitão dele: ó, Jesus, nós deixamos tudo, abandonamos tudo para te seguir. E Jesus disse: calma, Pedro, calma, eu te dou certeza absoluta, eu assino embaixo, que ninguém que deixa tudo por minha causa, por causa do Evangelho, ele é bem claro aqui, ele diz: por minha causa, por causa do meu nome e do Evangelho, não vai receber
que não vai receber, né? Vai receber sim, já agora no presente, mas também no futuro, 100 vezes mais, em tudo. Mas vai receber perseguições também. Então esse é um versículo que vai contra aqueles grupos que pregam que perseguição por causa do Evangelho não é bem-vindo, né? Ninguém quer isso, eu não procuro isso, né? Mas a Bíblia está dizendo. Esse texto é verdadeiro. São palavras de Jesus. Nenhum verdadeiro filho de Deus nega isso. O problema é que muitos não creem, muitos não confiam. Já outros confiam nessas palavras e vivem por um tempo nelas, mas logo desanimam, logo ficam desencorajados, logo desistem, morrem na praia. Mas Jesus prometeu para Pedro que valia a pena segui-lo. Não seria fácil, eles até poderiam enfrentar perseguições, mas eles receberiam prêmios incríveis e indescritíveis, tanto nessa vida como na próxima vida. Uma das questões que eu tenho aprendido no ministério, com outros ministérios, com outros pastores, e também na experiência, é nunca desistir, é sempre permanecer. Às vezes a gente e a igreja toda passa por momentos mais difíceis, não é verdade? Os irmãos lembram de um pastor que a igreja dele sustenta o ministério do pastor Eduardo, que ele esteve aqui conosco pregando na quarta-feira? Alguém lembra dele? Você lembra que ele falou que na igreja dele começou a ter um monte de pessoas enfermas, pessoas com problemas de dificuldades financeiras, e ele foi um atrás do outro, um dominó. E ele deu testemunho aqui, né? Rapaz, eu não consigo fazer tudo isso, ajudar tudo, né? E depois que passou a tempestade, Deus trouxe a bonança. Mas ele permaneceu. Ele permaneceu. Com todos os irmãos passando dificuldade, ele foi ajudando do jeito que dava, e foi indo, e ele não desistiu. Não, agora não é, agora eu vou desistir da igreja. Tem muito irmão com problema, muita ovelha com problemas, né? Uns doentes, outros com problemas financeiros, e assim, vou largar de mão, vou para uma igreja que não tenha problemas, não vai encontrar, né? Mas não, vou ficar aqui. Estamos passando por uma situação mais difícil, mais delicada nesse momento, não sei quantos meses será, mas vou ficar aqui, junto com as minhas ovelhas. Eu conheci, agora, esse final de semana, tive outro módulo, né, e o meu professor, o pastor, cada módulo é um pastor diferente, então são 10 módulos, vou conhecer 10 pastores diferentes, né? Esse pastor, qual é o nome dele? Pastor Messias dos Santos, não sei se a Sara conhece ele. Ok? O primeiro ministério dele no interior de São Paulo, ele era novo, né? Não era um neófito, mas era novo no ministério, então ele não soube lidar com algumas situações, teve alguns problemas, e ele deu vontade de... Ele pensou, não, peraí, não é certo eu fazer isso, só porque está vindo o problema. Não, então vamos aguentar aqui, vamos resolver isso, vamos esperar Deus abençoar, e quando Deus abençoar e a igreja for para frente, aí está na hora de eu sair. Foi o que ele fez, ele saiu no momento certo, né? Ele não abandonou o barco, ele até disse para nós, os alunos, olha, eu estava pensando, vou abandonar o barco, deixa os outros aí que se virem, afundem nesse barco, eu não vou abandonar. Então, Jesus prometeu isso para Pedro, e vale para nós. Não será fácil. Na verdade, Jesus prometeu que seus seguidores receberiam 100 vezes mais daquilo que dessem. Será que Pedro, será que Paulo, será que outros pensavam que eles eram, nós somos uns idiotas seguindo esse Jesus? Será que eles pensavam assim? Não falei a palavra idiota, meio pejorativo, tá?
falei, será que eles pensavam assim, ó, Pedro, eu estou fazendo um papel de idiota, seguindo esse Jesus aí? Paulo, será que pensava assim? Os outros? Será que eles pensavam que eles estavam perdendo o tempo deles em seguir Jesus e trabalhar para Ele? Vocês sabem, não preciso nem responder. Lendo o Novo Testamento, nós descobrimos que não. Agora, ouça o mesmo texto que a gente leu ali em Mateus 19. Nós lemos Marcos, agora vai para Mateus 19, 27 a 29. Eu vou ler esse texto, tá? Então, irmãos, nós estamos fazendo certo, correto, nós não somos idiotas, não. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: com toda certeza eu vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, olha aqui nesse texto aqui, Mateus, ele lembrou mais questões do que Jesus disse naquele momento, e Jesus disse para Pedro, fez a pergunta e Jesus respondeu aos 12 discípulos. Então os 12 discípulos, lembra que Judas não era um deles, porque Judas era um falso, né? Ele era perdido. E quem entrou no lugar de Judas? Matias. Não foi Paulo. Paulo disse que ele era um apóstolo fora do tempo. É Matias, foi escolhido. Então, Jesus está dizendo a vós, ele disse, eu vos afirmo, que vós, eu vos afirmo. Jesus não respondeu só para Pedro, ele respondeu para os 12. Naquele momento, Matias não estava ainda, né? Ele respondeu para eles dois, lá no milênio, quando eu iniciar meu reino milenar, cada um de vocês terá um trono, e cada um de vocês irá julgar uma das 12 tribos de Israel. Lá no meu reino, isso vai acontecer. Então, isso é garantido. Jesus está dizendo para eles. A igreja, nós voltaremos com Cristo e nós reinaremos com Cristo no resto do mundo, entre os gentios. Mas os 12 apóstolos, eles reinarão sobre as 12 tribos de Israel lá em Jerusalém. Israel, né? Olha, eu fico pensando que Jesus ele poderia detalhar um monte de bênçãos que ele ia dar para eles e para nós como igreja, mas ele falou algumas coisas, né? Vida eterna, 100 vezes mais amigos e amigas, no futuro trono. A gente sabe que nós, para a igreja, nós vamos reinar nas outras nações. Então Jesus sempre chamou e continua a chamar seguidores para servir, para a voluntariedade, para dar ao invés de receber. Certo dia, os discípulos de Jesus estavam discutindo quem seria o maior no reino. Vocês lembram disso? Eles estavam discutindo, quem seria o maior no reino. Marcos 9, 33 a 35, não vou ler esse agora. Mas eles tiveram um momento de descuido em seus corações, em seus desejos. Eles se descuidaram e acabaram discutindo quem ia ser o maior no reino. Muitas vezes também agimos como os discípulos, nós descuidamos dos nossos desejos, dos nossos corações. Hybels, ele propõe a seguinte ilustração. Então, eu lerei aqui a ilustração que Hybels propõe. Imagine-se atrás de uma vidraça, observando esta cena. O primeiro discípulo entra no cenáculo e descobre que não há ninguém para lavar-lhe os pés.
Vocês lembram que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? É aquela cena que ele está imaginando aqui. De repente, para ele, este é um momento de decisão. Ele entra lá, não tem o servo para me lavar meus pés. E agora, o que eu faço? Ele lava os próprios pés? Ele tira suas vestes e passa a ser um simples servo, lavando os pés das outras pessoas? Olhe dentro de seus olhos. Então você está lá na vidraça e você olha dentro dos olhos agora daquele discípulo. Ele está pensando: eu não. Esse não é meu trabalho. Eu não sou um escravo. Não sou eu quem lava os pés dos outros. Ele tenta imaginar onde Jesus irá se sentar na mesa. E ele procura então, como ele chegou antes, escolher uma posição vantajosa na mesa. Jesus vai sentar ali, eu vou sentar aqui então pertinho de Jesus. O segundo discípulo entra, percebe que não há ninguém para lavar os seus pés e vê seu amigo já sentado à mesa. Bem, ele pensa, se ele não vai descer ao nível de quem lava os pés dos outros, não sou eu quem irá descer. Ele segue em direção ao segundo melhor lugar da casa. Porque o primeiro melhor lugar é de Jesus. O primeiro melhor lugar depois do de Jesus foi o primeiro discípulo que pegou, né? Então ele vai ao segundo melhor lugar. Agora, observe os olhos dos discípulos, incrédulos, com vergonha. Assim, quando Jesus começa a lavar os pés do primeiro discípulo, você vê algo mais profundo nos olhos dele. Você está lá atrás da vidraça, observando tudo isso, e você percebe agonia, remorso, talvez lágrimas. O que há comigo? Como foi que não percebi isto? Todo o meu mundo gira em torno de mim. Foi péssimo eu não ter sido humilde o suficiente para lavar os pés dos meus irmãos, mas eu nem mesmo lavei os pés do meu Salvador. Como pude fazer isto? O que deu em mim? João 13, de 12 a 17. Mas, irmãos, muitas vezes somos parecidos com os discípulos. Tiago 2, 19 a 26, por favor. Tiago 2, 19 a 26. Outra pessoa pode ler este, por favor? De voz bem alta. Tiago, capítulo 2, versículos 19 ao 26. Ou seja, a Sara leu todo esse texto aqui que eu pedi, porque fé verdadeira vem acompanhado intrinsecamente de obras. Fé verdadeira, ela não, como o texto explica, ela não está desvinculada de obras. O que me salva é fé. Mas uma vez salvo, eu já irei fazer obras dignas do Evangelho. Quando eu creio, eu faço. O crer e o fazer é uma sequência inseparável. E este é um dos motivos de muitos cristãos não fazerem. Eles não creem que o servir pode lhes trazer alegria e satisfação. Eles têm medo de que será uma perda de tempo e que lhes faltará tempo para as suas questões. Hybels ainda escreve o seguinte: para mim, o efeito mais poderoso do servir, independentemente da qualidade do meu serviço, é
desviar o foco do meu coração para o coração dos outros. Cristo foi a pessoa que mais se voltou para os outros que conheço. Não consigo me imaginar tentando andar com Ele sem servir os outros. Quanto mais sirvo, mais meu coração muda. Eu ouvi um testemunho de um casal que era muito voluntário em sua igreja local. E um dia o pastor, daquela igreja aconselhou o marido para descansar um pouco e deixar o serviço para outros que tinham boa saúde. Porque seria bom, que aquele marido cuidasse um pouco da sua luta contra o câncer. Ele tinha câncer, ele iria morrer. E o pastor foi para ele e disse: olha, deixa outros que têm boa saúde, deixa os jovens aí, os Mateus da vida ali fazer, e vai descansar um pouco, cuida da sua saúde. Só que aquele casal, o homem e sua esposa, se recusaram a deixar de ser voluntários. Eles se recusaram. E eles responderam o seguinte para aquele pastor: por favor, pastor, nos deixe continuar, pois a coisa mais gratificante que fazemos em nossas vidas é esta. Não nos deixe parar de fazer isso. E eu tenho percebido que para muitos crentes suas vidas pessoais e a vida na igreja é 8 ou 80, é tudo ou nada. Eles não conseguem ter um equilíbrio entre seu sustento pessoal, seu tempo em família, seus estudos, seu lazer e a voluntariedade eclesiástica, ou é um ou é outro. Quando o autor do livro de Eclesiastes, Salomão, decidiu determinar seu propósito de vida, ele começou acumulando uma grande quantia de dinheiro. Salomão fez isso. Também ele acabou descobrindo que isso não proporcionava sentido para a vida dele. Então Salomão procurou buscar poder. E ele conseguiu, facilmente. E ele descobriu que isso também não satisfazia ele. E em seguida veio uma escandalosa busca por prazer. Salomão tinha um harém de mulheres. Depois por fama e depois por notoriedade. Finalmente, quando todos os seus esforços chegaram ao fim, Salomão disse as suas famosas palavras lá em Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou como diz outra tradução, tudo isso é como correr atrás do vento. Salomão poderia até questionar o que muitas pessoas questionam, inclusive cristãos. Será que a vida se resume a isto? Será que a minha vida se resume a acordar, fazer isso e isso, não tem mais nada? Tem sim. O voluntariado na obra do Senhor. Então, irmãos, nós não fomos criados para correr atrás do vento. Nós não fomos criados para nos unir a Deus, nós fomos criados para nos unir a Deus numa missão digna. Deus não está numa rede, num canto do universo, sem nada para fazer. Deus é ativo. E Ele nos chama, Ele nos chama para arregaçar as mangas e nos juntarmos a Ele com nossos talentos, com nosso dinheiro, com nosso tempo, com nossa paixão, com nossa saúde. Ele deseja que a sua missão, que a missão dele, também seja a nossa missão. Você já pensou em ter o privilégio de encostar sua cabeça no travesseiro à noite e poder responder a seguinte pergunta: o que eu fiz de importante hoje? Eu trabalhei em equipe com Deus hoje para redimir o mundo. Hybels escreveu o seguinte: o desejo de ser um agente de mudança do mundo está plantado no coração de todo ser humano. E esse desejo vem diretamente do coração de Deus. Podemos sufocá-lo com o egoísmo, silenciá-lo com a conversa afiada de competitividades e exigências, ou deixá-lo para trás na rápida trilha que leva à realização pessoal. Mas ele ainda está lá. Toda vez que nos perguntamos se o trabalho maçante que fazemos todos os dias, das 8 da manhã até as 5 da tarde, ou nossas constantes tarefas como pais levam à vida, esse desejo divino se manifesta em nós. Toda vez que ficamos impacientes e insatisfeitos, o desejo sussurra em nossa alma. Toda vez que nos perguntamos como seria uma vida de verdadeiro propósito, o desejo nos chama para algo mais. Ser um espectador jamais se compara às emoções e arrepios de estar no meio da ação. Ele está dizendo aqui: cristãos que são apenas espectadores, daqueles que estão com as mãos arregaçadas e fazendo trabalho,
não se compara às emoções e os arrepios de ser voluntário na obra de Deus. Irmãos, toda pessoa que é membro de uma igreja local precisa fazer uma escolha. Ela pode parar o carro no lugar de sempre no estacionamento da igreja, ela pode sentar-se no seu lugar de preferência, assistir um bom culto, conversar com os irmãos, depois ir para casa. E essa é uma escolha, essa escolha é boa, ela faz parte de uma boa e graciosa experiência de uma manhã de domingo ou uma noite de domingo. Nós temos os dois cultos, né? Não é ruim isso. Mas ela também, essa pessoa pode escolher lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas, juntando-se a uma equipe de servos voluntários com os mesmos objetivos e ajudando a formar a igreja local, da qual Deus a chamou para fazer parte. Então não silencie a voz de Deus, lhe chamando para o serviço voluntário. Ouça alguns testemunhos. Eu vou ler alguns testemunhos aqui. Há 3 anos, esse era alguém falando para o seu pastor. Há 3 anos você me desafiou a envolver-me como um voluntário. Hesitei a princípio, mas você não desistiu. Agora minhas palavras não são suficientes para lhe agradecer. O significado que tenho, a sensação de domínio que sinto, as amizades que tenho feito, o crescimento espiritual que tenho experimentado, tudo isso está diretamente ligado ao fato de eu ter encontrado meu lugar no serviço. Serei grato a você pelo resto de minha vida por convidar-me a participar desse jogo. Outro testemunho. Minha vida costumava girar em torno de uma coisa. Eu era um rapaz que servia a si mesmo e que não tinha propósito nem paixão. Levava uma vida miserável, desperdiçando tempo e dinheiro com cerveja e emoções baratas. Então um dia entrei numa igreja e ouvi a mensagem de Cristo. Dê a sua vida aos outros e você achará. Nós lemos o texto aqui agora há pouco, né? Eu não tinha muito para dar, por isso decidi fazer uma tentativa. Foi quando minha vida começou a mudar e Cristo tornou-se mais real para mim. Comecei a servir os adolescentes e encontrei um propósito, uma razão para a minha existência. Outro testemunho. Há 2 anos, comecei como voluntário em nosso ministério com crianças que passam pela experiência de divórcio na família. Eu já havia me divorciado e me lembrava claramente do que era ser uma mãe solteira, lutando contra tudo o que estava acontecendo em minha vida e vendo que sobrava muito pouca energia para meus filhos. Quando fiquei sabendo desse ministério, convenci-me de que Deus estava me chamando para me envolver com ele. A cada semana vejo crianças chegando com raiva e com medo e saindo com esperança e paz. Como eu gostaria que meus filhos tivessem sido servidos dessa maneira. Tantas pessoas hesitam em ser voluntários porque têm medo de fracassar. Eu me sentia assim também. Mas quando deixamos Deus nos conduzir à posição onde Ele deseja que sirvamos, sentimos uma incrível sensação de satisfação e alegria. Eu não desistiria disso por nada desse mundo. Faz 21 anos que entrei naquela igreja. Hoje minha vida é mais próspera do que jamais imaginei que pudesse ser. Servir aos outros fez a diferença. Foi uma das melhores decisões que já tomei. 3 testemunhos maravilhosos, não é? Vou ler mais um. Deixa eu beber um pouquinho de água. Toda vez que vou de carro para o terreno da igreja, diz um voluntário, vejo as flores, vejo as árvores e o lago, que são tão lindos e serenos, e sei que minha pequena contribuição ajuda a acalmar as pessoas quando elas vão para o campo que as prepara para ouvirem Deus falar com elas. Era alguém que ajudava na jardinagem da igreja. Gosto de fazer parte disso. Um buraco do tamanho do Grand Canyon se abriria em meu coração, em nosso, ele está falando dele, da esposa, se nós não pudéssemos servir dessa maneira. Nem queremos imaginar a nossa vida sem isso. Então ele vinha para a igreja, ele via as flores que ele plantou, o que ele pintou, a fachada da igreja linda, maravilhosa, e o prazer dele não era de vir usufruir as coisas da igreja, não, era, olha, eu trabalhei durante a semana aqui e está bonito,
o que eu ajudei a fazer. Está na hora de levantar-se e deixar de ser apenas um espectador. É muito mais divertido participar do que ficar somente olhando os outros fazerem. Por que ficar vendo os outros mudarem o mundo quando você pode se juntar a eles? Jesus poderia ter construído o seu ministério de outras formas. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele tem poder para isso, mas ele escolheu contar com a nossa colaboração, com a nossa colaboração voluntária. Mas há um problema. Precisa haver uma motivação para ser voluntário. E motivação celestial. E motivação correta. Quem dera todos os voluntários, que são poucos, porque a maioria não é motivada, fossem automotivados. Quem dera cada um de nós não precisássemos ser motivados, mas fôssemos automotivados. Há pessoas assim. Pessoas automotivadas geralmente são aqueles que vão para frente na vida. Porque elas não ficam esperando dos outros, dependendo dos outros, né? Elas sofrem, sim, reveses e grandes às vezes. Nós temos aí na história, né, empresariais aí no mundo e outras histórias, né, de estadistas, que eles passaram por reveses incríveis e eles se automotivaram, porque ninguém motivava. As pessoas ao seu redor motivavam eles a descer fundo. E eles não. Eu vou me automotivar e vou para frente. Então, quem dera cada um de nós fosse automotivado, eu me motivar a mim mesmo. Nós já temos Deus em nós para nos ajudar com isso. Então, e quem dera se todos nós fôssemos voluntários com motivações sem interesses pessoais. Um voluntário de uma grande igreja, depois de ter ido ajudar um missionário no campo necessitado, um campo bem necessitado, acho que foi na República Dominicana, ele diz o seguinte: fui para lá com a intenção de dar, mas recebi muito mais do que dei. Então, que esta seja a experiência de cada um de nós. Amém? Vamos cantar o hino 410. Hoje foi aquele dia que eu estendi nas duas mensagens, mas eu queria falar tudo que eu escrevi. Pedir àqueles que podem, por favor, se colocar de pé. No serviço do meu reino, vamos cantar somente as 3 primeiras estrofes. Eu não fiz nenhum apelo, eu tomo muito cuidado com isso por causa das emoções. O que eu quero dizer para você é: seja automotivado, atenda ao apelo no seu coração que Cristo está fazendo nesse momento. Tá bom? No serviço do meu reino, 410, estou fazendo hoje. No serviço do meu reino, sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando o meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, me
seu coração, na sua mente. Pratique ela durante a semana e passe a palavra de Deus às outras pessoas ao seu redor. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. O piano estará tocando baixinho. Fique a oração. Quando o volume aumentar, estamos despedidos. Irmãos, eu não dei a resposta, né? Vocês lembram da resposta? A resposta da pergunta. Alguém chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor não fica constrangido de ficar desafiando o povo da sua igreja com tantos compromissos a serem voluntários? Ele disse: não, porque quando eles são voluntários, eles têm satisfação na sua vida, e isso é incomparável. Essa foi a resposta dele.